Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte Preta enfrentou na tarde de ontem o Santa Fé, pela segunda rodada da fase de grupos. A macaca foi rápida e logo aos 8 minutos abriu o placar após o zagueiro do time da casa marcar contra a própria meta. Léo Lovato ampliou para a equipe alvinegra com uma cabeçada que encobriu o goleiro adversário. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Teles foi empurrado dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Diego Domene deslocou o goleiro e fez 3-0 para a macaca. 4 minutos mais tarde, Pedrinho tabelou na entrada da área e deixou o Miguel na frente do gol para fazer o quarto da Ponte. Na segunda etapa, a equipe mandante conseguiu diminuir com uma finalização no cantinho de João Pedro. E ainda havia mais tempo para gols da equipe campineira. Lucas Emanuel recebeu dentro da área e finalizou sem chances para o goleiro. Lucas Emanuel de novo. Após um bom cruzamento pelo lado esquerdo, o camisa 27 subiu mais que todo mundo e marcou o último gol da macaca. Fim de jogo no estádio Evandro de Paulo. Ponte Preta 6, Santa Fé 1. Com a classificação antecipada para a segunda fase, a macaca enfrenta o IAP na sexta-feira, disputando a liderança do grupo 2. Bom, vamos falar da Copinha. O Tigrão comentou ontem pela Rádio Bandeirantes, transmissão, narração do Leandro Boles. A macaquinha meteu 6-1. Sobrou em campo e conseguiu a classificação. Ainda depende para a última rodada se será primeira colocada ou não. No momento, é líder, tem 6 pontos. Houve um empate entre Cuiabá e IAP. O IAP, time do Maranhão, foi a 4 pontos. E no último jogo, se o IAP ganhar da Ponte, ele vai a 7. Aí fica com a primeira colocação. Por que que é importante a primeira colocação? Porque o time permanece na sede. No caso aí da Ponte, não sei também se é bom ou se é ruim, né? Porque a Ponte está mandando jogos em Santa Fé do Sul com uma temperatura altíssima. E mandou jogos todos na primeira fase à 1 da tarde. E jogará de novo na sexta-feira também à 1 da tarde. Não, eu tô rindo, sabe por quê? Porque o Tigrão, você falou, ele estava no jogo ontem, ele é o comentarista oficial da Copa São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes. Não, amanhã sou eu, pô. Amanhã eu vou te cobrir amanhã. Então, não, mas só cobrir, na sexta. Quem na cobra sexta. quem cobra é cavalo que cobra e mula, pô. Ô Batista, se você me der, antes do Tigrão falar do jogo, eu queria dar minha opinião sobre essa questão de permanecer na mesma sede. É fundamental isso aí, pô. Pera aí, pô. Isso é fundamental. Você tá atropelando. Permanecer na sede. Você tá ansioso pra Mas falar. é a porque questão você vai falar do temperatura. Jogo. Pô, ontem... Ex-jogador que começou. Ex-jogador começou como cronista outro dia mesmo, ele ficou ansioso. Ontem o Tigrão foi falar do jogador da Copa São Paulo, demorou 18 minutos. Aí o Batista pediu pra ele falar do Messi e do Ronaldinho Gaúcho. Acabou o programa. Sai do programa. Tô brincando, viu? Isso é conteúdo. É importante demais ficar na mesma sede. É importante em todos os aspectos. Logística, mas é muito quente. Mas aproveita e comenta o jogo. Já tá aí, no terceira partida lá na próxima sexta. Então é importante, para mim é importante permanecer na sede e a gente sabe qual que é a dificuldade de mudar de cidade, vai enfrentar lá na outra cidade o primeiro colocado do grupo. Então, para mim, primeira colocação, se mantém em Santa Fé e tá tudo certo. Fala do jogo aí, Tigrão. Não, eu vou falar de Santa Fé também, porque que eu acho que eu concordo com você, porque é o seguinte, a Ponte já terá jogado 3 vezes lá. Então, mesmo sofrendo com o calor, e olha que a Ponte, se jogar sofrendo fisicamente e melhora o condicionamento, 3 jogos às 13 horas em Santa Fé do Sul. É, isso mesmo. Né? Então, de repente, se bem que tá calor em todo lugar aí no interior, né? Na capital, na Grande São Paulo, mas Santa Fé é um pouco mais quente. Aí vai pegar um mata-mata lá com o segundo colocado de um outro grupo que estava numa cidade que não é tão quente, por exemplo. E aí os jogadores da Ponte estão mais adaptados ao clima, à temperatura, estão mais adaptados ao gramado, que é bom. Nós estamos vendo os melhores momentos do jogo aí, e o gramado é legal lá, a bola rola, olha que gramado organizadinho, bem feitinho, um gramado liso, um gramado sem irregularidades. Então eu acho que sob todos os aspectos é importante se manter lá sim. E quanto ao jogo de ontem, a Ponte atropelou, fez 4-0 no primeiro tempo. O time do Santa Fé é debutante na Taça São Paulo, é a primeira participação dele, né? Entrou, eu queria elogiar o time do Santa Fé, não tecnicamente, mas pelo espírito desportivo, não deu um pontapé,
não apelou, não ficou pressionando a arbitragem, jogaram, tentaram, né, obviamente, acompanhar o ritmo muito mais forte, muito mais intenso do time da Ponte, não conseguiram, obviamente. Me parece um time montado em meio de última hora para que a cidade sede tivesse o seu time, mas não apelaram, né? Às vezes você vê uma molecada, principalmente nessa idade aí, é verdade mesmo, começa a tomar um sacode, já começa a apelar, começa a deixar o braço e dar cotovelada, e começa a dar carrinho alto, começa a ir por cima da bola, e eles não fizeram nenhuma falta desleal, aceitaram normalmente, lutaram até o último momento da partida, e fizeram um gol histórico, né? O primeiro gol do Santa Fé numa Taça São Paulo. Agora 6-1, o que nós vamos falar de superioridade total? Também não é um gabarito para que a gente faça uma avaliação mais aprofundada do time da Ponte, pela fragilidade técnica do Santa Fé e física também. Eles estavam em casa, entre aspas, porque o centroavante que fez o gol, o João, até brincamos na transmissão, é uma reedição do mundo, o tamanho do cara. Ele é um gigante, né? Tem quase 1,90 m de altura, ele arrancou e fez o gol. Agora, ele, por exemplo, é do Rio de Janeiro, né? É do Rio. Então foi montado um time com jogadores daqui e dali, não deu para acompanhar. E eu finalizo só para dizer o seguinte, prestem bastante atenção no número 8 da Ponte, no Pedrinho. É um jogador extremamente operoso, ele é um motorzinho, ele corre o campo todo e tanto faz a questão da transição ofensiva como recompõe defensivamente. Jogador tecnicamente muito interessante. E para mim ontem os dois grandes destaques do time, ele e o Miguel, que é o destro, rabisqueiro, driblador, que joga pelo lado esquerdo do campo. Miguel é destro, mas lado esquerdo joga com a 11. Mas do lado esquerdo só que é destro. Miguel, ontem, no jogo de ontem, ele tem outros destaques. Gosto também do zagueiro central da Ponte, o Leão, muito bom zagueiro, inclusive para mim o primeiro gol foi dele, parece que a súmula deu para ele. Houve um pequeno desvio no back do Santa Fé, mas é um cara com tempo de bola, posicionamento, muito bom jogador. Então, estou feliz por enquanto com o futebol de Campinas, daqui a pouco vamos falar do Guarani, mas nesse bloco falando da Ponte, porque parece que está pintando algum material interessante aí, alguma qualidade que há muito tempo a gente não vê para valer, assim, 3, 4, 5 jogadores no mesmo time. Então, parabéns para a Ponte, fez 6-1, o adversário é fraco, mas a Ponte fez o papel dela e tirou o pé no segundo tempo, senão teria sido um vira 4, termina 8.